Fala galera, tudo bem? Vocês estão ouvindo o barulho de chuva aí? Peço que relevem, aqui na minha cidade está chovendo muito, começou a chover agora na parte da noite, então peço que relevem, enquanto eu não tenho nenhum microfone adequado para gravar conteúdo, para gravar vídeo para vocês, vai desse jeito mesmo. Espero que relevem, tá? Agora eu quero saber quem que foi o desgraçado, o filho de rapariga que me fez gostar de futebol. Meu pai não foi porque ele nunca foi presente na minha vida, então meu pai não é. Eu quero saber quem que é o desgraçado, o filho de rapariga, o corno, o descabaçado que me fez gostar de futebol. Porque, pelo amor de Deus, cara, a gente só sofre, cara. Perder pra um time horrível igual esse do Democrata não dá, cara. O nosso time reserva é 10 vezes melhor que o time do Democrata. Puta que pariu, cara. O foda é que o time não jogou mal, cara. O time não jogou fantástico, mas jogou por gasto. Aí num lance bobo da defesa, o Cruzeiro toma um golaço. E eu vou falar um negócio pra vocês. O Otávio, nosso goleiro reserva, da base, gosto muito dele, cara. Na Copinha de 2024, lá que a gente foi pro final, como a gente tá esse ano de 2026, ele pegou pra caramba, foi um dos melhores da competição, um garoto foda demais, bom goleiro, mas ele atrai gol. Puta que pariu, cara. E só gol bonito, só gol bonito. Todos os gols que ele tomou pelo Cruzeiro esse ano foi gol bonito, cara. E hoje, golaço de cobertura do lateral Brian do Democrata, que pelo amor de Deus, cara, uma falha bizonha do Fagner, cara. Foi tentar recuar de cabeça pro goleiro, falhou a cabeçada, a bola quicou, o lateral deu por cima do Otávio, cara. Puta que pariu. Entristece demais uma derrota dessa, cara. Porque a gente vê que, por mais que seja nosso time reserva, por mais que tava um time misto, assim, dava pra ter vencido com um pouquinho mais de garra, cara. Um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de vontade, a gente vencer, metia 2, 3, igual a gente meteu 5-0 contra o Uberlândia, cara. Como que pode perder para um time democrata de Governador Valadares? Mas eu refaço a pergunta, eu tava fazendo uma reflexão, quem é que foi o corno, o filho de rapariga, o cachorro, o desgraçado que me fez gostar de futebol? Pra estar tão tranquilo na minha vida, sem gostar de futebol, trabalhando normal, depois ia ler um livro, ia estudar. Mas não, aí eu perco 2 horas do meu dia, 2 horas para assistir o Cruzeiro perder pro Democrata. E foda que jogou bem, cara. Não jogou mal, é isso que eu fico puto, cara. Chico da Costa também tem que se esforçar mais, cara. O Kenny Arroyo se esforçou pra caramba hoje, fez um belo jogo. O time todo fez um bom jogo, mas por uma falha individual perdemos o jogo, cara. Puta que pariu. Mas tem que ser águas passadas, né? Fazer o quê? Falar da estreia do Gerson, né? O Gerson fez uma partida muito boa, cara. Me surpreendi pela partida que ele fez. Não errou passe, fez algumas jogadas, quase que fez um gol. Se não me engano foi no primeiro tempo. Gostei muito da partida do Gerson. Claro, ele é um jogador extra classe, né? Mas estava mais de um mês sem jogar. A última partida dele acho que foi no começo de dezembro, ainda pelo Zenit. Então ele estava meio... Eu pensei que ele ia entrar mais devagar, mas ele entrou muito bem. Ainda está com falta de ritmo, falta de entrosamento com os outros jogadores do Cruzeiro, né? Mas eu acredito que isso ao longo do tempo, ao longo do Campeonato Mineiro, agora na semana que vem estreamos no Campeonato Brasileiro, ele vai pegar o ritmo, vai encaixar no time. E ele tem que procurar uma vaga, né? Porque o time titular já está encaixado, né? O Christian, que teoricamente faz a posição que ele faz, tá muito bem. Fez um 2025 excelente, excepcional, cara. E o Gerson vai ter que lutar para conquistar uma vaga. Ele não vai chegar com a vaga já garantida, não. Graças a Deus. Isso é bom para o Cruzeiro. Bom para as competições grandes que vamos disputar esse ano. É bom para o melhor para o Cruzeiro quando tem essas disputas assim, né? Mas eu acredito que ele vai achar a vaga dele, ele vai ser titular.
Porque o Pedrinho gastou uma bala nele, mais de 170 milhões de reais foi o passe dele vindo do Zenit, né? Então eu acho que ele vai ser titular. E eu gostei da primeira partida dele, né? Nossa, triste. Que tristeza, cara. Puta que pariu. Nossa, eu podia tá tão bem sem gostar de futebol, cara. Como eu falei, ia ler um livro, assistir uma série, um filme, tranquilo. Agora eu fico decepcionado a noite inteira, cara. E esses 3 pontos podem fazer falta, cara. Puta que pariu. Mas domingo tem acho que é 6h30 também, clássico contra o Atlético, obrigação de vitória. Isso é mais do que nunca eu vou falar isso, ó. Obrigação de vitória em cima do Atlético. Precisamos vencer, é um clássico, um campeonato à parte, ainda mais que perdemos hoje para o Democrata, então precisamos vencer, precisamos jogar bem, e com o time titular, obviamente, e precisamos vencer. É vencer, 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 convencer, vencer, convencer, vencer, vencer. Não tem outro resultado a não ser a vitória. Não podemos cogitar nem empate, né? Com o time ruim do Atlético, a gente tem que vencer. E é um clássico não se joga, se vence, né? Então, Matheus Pereira, voltando a falar do jogo de hoje, né? Eu vou falando assuntos que eu vou lembrando na minha cabeça, assim, e vou falando isso, vocês me desculpem. Mas o Matheus Pereira entrou muito bem no jogo, gostei. Ele é um jogador também, outro jogador também extra classe, né? Outro diferenciado. Graças a Deus renovou até o fim de 2028 conosco. É um cara muito bom. O Caio Jorge entrou bem também, quase fez um golaço de bicicleta, cara. Puta que pariu. Aquilo lá era obrigação ter entrado aquela bola, cara. Que lance bonito, filho. Ele é diferente também. Deus quiser, vai ter um 2026 melhor do que um 2025. Vai nos ajudar na conquista de títulos, de bons resultados. E graças a Deus, mais um que ficou, né? O Flamengo não levou a boa esse ano com ele, não, né? Mas é isso, galera. Infelizmente perdemos. Uma falha grotesca do Fagner. Mas é isso, né? Fazer o quê? Mas obrigação vencer o Atlético. Não podemos perder para o Atlético, pelo amor de Deus. É um campeonato à parte, é o maior clássico do estado. Aliás, é o único clássico do estado, né? Porque Cruzeiro e América não é clássico. Atlético e América não é clássico. Clássico é Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Acabou, não tem discussão. Então a obrigação é vencer e convencer lá na Arena MRV, né? Acho que vai ser na Arena MRV mesmo, né? Que é o campo deles lá. Então é isso, galera. Deixa o like, seu comentário do que achou do jogo, do vídeo, sugestões de vídeo aí pra mim, tá bom? Tamo junto.